Oi meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal, que é assim, com um dos meus temas favoritos, comportamento e consumo. Vocês já devem ter visto que a gente tá tendo nos últimos tempos uma série de discussões sobre qualidade, quantidade, algumas mudanças na moda, e isso tudo faz muito sentido porque sim, a gente tá num momento de virada. A gente teve aí mais uma virada de década, relativamente pouco tempo. Tem muita coisa acontecendo no mundo, um pouco disso a gente já falou num vídeo aqui do canal, que é da moda da recessão, então se tu não assistiu, vale muito a pena ir lá. Mas agora a gente continua falando sobre isso, porque eu sempre bato na tecla que entender sobre moda é muito diferente de falar uma lista de tendências, de peças-chave, etc. São coisas diferentes. A gente precisa primeiro entender o que as pessoas querem, como elas estão consumindo, para depois isso virar, sei lá, um produto e um comportamento. E agora a gente tá realmente num momento que tá mudando tudo, então não é assim, a gente só saiu do colorido pro neutro. A gente tá indo numa atmosfera um pouco mais densa, então se tu gosta desse tipo de papo, cola comigo, que agora a gente vai entrar nesses assuntos que eu amo tanto. Então, se tá novo aqui no canal, ainda não me conhece, meu nome é Thaís Barreto, eu sou jornalista de moda, e pra conferir esse conteúdo já sabe, né? Chega deixando o teu like e vem comigo. E já preciso adiantar que nos próximos vídeos a gente vai ter, tá? A lista de peças-chave, cores para a próxima estação. Vamos falar sobre várias coisas que vocês querem, mas a gente precisa também entender o que tá rolando. Um dos temas que eu acho mais relevantes da gente falar é a tiktokização das redes. Essa experiência muito imersiva e intensa que nos trouxe muitas tendências e estéticas diferentes. Como que a gente viu isso se refletir? No primeiro momento, uma busca de pertencimento, então a gente ficou correndo, nadando ali, indo atrás daqueles produtos, daquelas estéticas, daqueles nomes todos, principalmente, na minha opinião, as gerações mais jovens que ainda estão tendo esse primeiro contato com a moda. Eu penso assim que a partir do momento que tu já viveu, que tu viu as coisas indo e vindo, que tu não tem mais tanta necessidade de pertencer e de te provar, que já tá sendo o meu caso, e eu sei que é da maioria das inscritas aqui do canal e das minhas seguidoras, porque a gente já não tem, né, esse afobamento, digamos assim. A gente tá muito nesse raciocínio de que a moda tem que nos servir. A gente tá um pouco mais blindada, digamos assim. Mas se a gente for olhar ao nosso redor, o que aconteceu realmente foi esse boom, essa coisa assim que fez a gente pirar, se perder no que estava acontecendo e que causou o quê? Um efeito rebote. Porque sim, as pessoas saturaram disso. Inclusive, eu percebi muito isso aqui no canal. Eu amo conversar com vocês. Eu valorizo, assim, de um jeito estratosférico os comentários e os directs que eu recebo também lá na outra rede, porque é só através disso que a gente consegue entender também o que vocês estão pensando. E eu percebi muito claro isso no ano passado, que as pessoas não aguentavam mais tendências, não estavam mais interessadas em tendências. Então isso também foi um reflexo que pouco tempo depois a gente começou a ver de uma maneira mais organizada no mercado. E quando eu falo isso, eu falo sobre esses grandes birôs, né? Muito do que eu vou trazer aqui pra vocês hoje são estudos de comportamento que são feitos pelo WSN, que é a maior plataforma, o maior birô de estudos de comportamento do mundo, que faz análises que depois são usadas pelas empresas para definir aí movimentos de mercado, estratégias de marketing, de produto e etc. Então a gente conseguiu ver claramente esse boom, e a gente tá agora passando por um momento que é um momento onde as pessoas estão olhando com mais senso crítico para as redes sociais, então percebendo o quanto aquilo tá agregando e o quanto aquilo pode estar sendo um problema, digamos assim. Então a gente tem, através de algoritmos, vários direcionamentos que fazem com que os conteúdos cheguem de uma forma mais assertiva para nós. E é fato que as pessoas cansaram dessa quantidade muito grande de estéticas, porque as redes sociais, em especial o TikTok, acabaram massificando e saturando de uma forma muito rápida. Mas tá aí, sua doida, por que tu tá falando isso? O que tem a ver? Gente, tem tudo a ver. Do surgimento desse contramovimento da moda de, opa, vamos para os mais neutros, para os sóbrios, para os minimalistas, os clássicos, os atemporais. E o outro motivo pra eu estar falando sobre isso é essa cultura do choque. Então a gente tem a cultura do rebote, que é esse cansaço das tendências, e a cultura do choque, que é o quê? Essa postura, esse posicionamento que vocês já devem ter visto, ter reparado, que as marcas estão adotando, de polemizar, de causar, de trazer imagens fortes, de
Enfim, tá dando esse sacode, digamos assim. Por quê? Porque a gente tá sendo bombardeado com informação o tempo inteiro e o consumidor começou a entrar numa inércia, então as pessoas, digamos que não reagem. Então se for mais uma campanha linda, mais alguma coisa coerente, não vai chamar atenção. Não vai ser um buzz, né? Então a gente tá vivendo tudo isso muito misturado com essa cultura de celebridade que tá cada vez mais, né, uau, que as pessoas estão se interessando cada vez mais. Inclusive eu até tava vendo uns dados que no último desfile da Versace, o que gerou de mídia espontânea foi equivalente a 8 bilhões de dólares. Vocês têm noção que isso é muito dinheiro. O mercado da moda, ele é pautado em grandes valores, mas ao mesmo tempo também a gente tem que perceber que a nossa reação enquanto consumidores tem muito a ver com tudo isso. Então assim, as marcas querendo chocar, as marcas dando um passo atrás e trazendo roupas que não saturam tanto. Porque na verdade, se a gente for pensar, nossa, vai ter uma hiperexposição de alguma coisa nas redes sociais. É muito mais fácil a gente enjoar, sei lá, de um vestido de paetê pink com aplicação de plumas, do que de estar ali passando uma camisa branca sendo usada de várias maneiras. Óbvio que eu, enquanto consumidora, até enquanto produtora de conteúdo, procuro outras formas de não seguir o caminho tradicional. Não vou aqui entrar na problematização extrema do mercado da moda, da indústria, blá blá blá. Mas enfim, em linhas gerais, é isso. Cansa menos, enjoa menos, é mais provável também de vender. A gente tem visto muito ser falado um outro movimento dentro da moda, que é o Quiet Luxury, que seria esse luxo discreto, essa não ostentação. Então seriam pessoas usando roupas de extremo luxo. Então o que isso reflete? A gente sempre fala sobre como a moda é um reflexo social. Então quando a gente consegue entender essa dinâmica, ela não pode estar descolada do momento que as pessoas estão vivendo. Aí vocês vão dizer, mas Thaís, e daí, né? Eu mesma, Thaís, nunca comprei uma Chanel, não tenho um casaco da Dior, enfim. Só que para essas marcas de luxo é muito importante elas continuarem tendo valor. E o valor quem dá é a sociedade. Percebam que se alguma coisa tem valor é porque a gente deu valor para aquilo ali, porque senão não teria valor. Então, no fim das contas, a moda não pode estar totalmente vivendo uma realidade paralela do mundo. Até porque grande parte da receita das marcas de luxo, ela se dá em perfumes, em batons, em esmaltes, em coisas com um valor menor, porque elas têm um desejo, né? Elas criam um desejo na gente. Então a gente consome outros produtos que não os produtos principais de roupa, enfim. E isso também traz um outro ponto, que apesar da gente não estar consumindo diretamente as marcas de luxo, de alguma maneira elas acabam fazendo parte do nosso dia a dia, porque as marcas comuns, digamos assim, acabam se espelhando, né? As marcas de luxo, elas ainda são referência. Então é toda uma cultura que se retroalimenta, digamos assim. Óbvio que aí é aquela roda da moda, aquele jogo que daqui a pouco inverte de novo. Sim, também. Mas estou explicando pra vocês aí de maneira geral da onde vem o que a gente vai ver que é a tendência, que é a roupinha do momento. Então, nunca vai ser só a brusinha. Não é, gente, não é. É sempre uma coisa, entendeu? Uma coisa maior. E a gente já vem pro nosso segundo ponto, que é bem relevante, que é a cultura do conforto. A gente tá vivendo muito a cultura do conforto. E por que a gente tá vivendo esse momento? Porque a gente tem grandes incertezas sobre o futuro, a gente tem uma sociedade que tem ansiedade em níveis muito altos sobre os mais variados assuntos. Então todas essas incertezas, elas precisam do contraponto. E o contraponto é o conforto. Então assim, é o conforto do lar bem cuidado, é o conforto de usar uma roupa confortável, é o conforto de viver uma experiência gastronômica, digamos assim, é o conforto de, sei lá, ver uma série ou um filme, sei lá, um livro, ler um livro que te traga esse abraço, esse aconchego, essa sensação de vai ficar tudo bem. E quando a gente fala em moda, em peças especificamente, a gente vê isso o quê? No tênis, em tecidos cada vez mais confortáveis, em peças, em shapes mais amplos, que marcam menos. A própria descomplicação, né? A própria facilidade de combinação das peças. Colocar um look legal de uma forma que isso gaste menos tempo do nosso dia, que já é escasso, e menos energia mental,
ótimo. Então a gente também tá vivendo tudo isso, a gente saiu desse momento de pandemia, onde as pessoas tinham muitas expectativas de que as coisas fossem ser mais fáceis do que foram. Então, conforto também é uma tendência de comportamento que se reflete diretamente no que a gente vai vestir e tá vestindo. Claro que a gente também tá vivendo a questão de problemas na economia. Tem muito a ver com o que eu falei lá no início, mas eu acho bem importante a gente falar sobre dados, sabe? Pra vocês entenderem como que esses comportamentos estão afetando as pessoas. Então eu trouxe aqui, ó, esses dados, são o report do WGSN, que mostram que as pessoas estão comprando cada vez menos. Pensem que vocês são um mercado de moda, isso é um fato indiscutível. As pessoas estão comprando menos. É mais provável que vocês vendam mais se for uma peça versátil, ou se for uma coisa muito diferente que ela vai ter que comprar muitas outras coisas pra combinar. Óbvio que isso se reflete na moda, então não é só o movimento do quiet luxury, se a Dior, a Prada, não sei o que. Não, o que acontece na nossa vida ali, nas lojas que a gente compra, é um reflexo disso, ó. Vamos falar aqui pra vocês os números. Dados do final do ano passado. 53% dos brasileiros não estão se sentindo confiantes em gastar nos próximos meses. 64% cortaram o consumo de bens e serviços nos últimos 6 meses. O que quer dizer isso? Não ir jantar fora tantas vezes, não viajar, e menos a shows, teatro, cinema, etc. Então toda a estética que a gente vê, ela tá sendo pautada por N questões que tem muito a ver com o comportamento das pessoas. Eu gosto muito de trazer esse tipo de assunto pra cá, não sei nem se esse vídeo vai dar views. Ai, por favor, gente, vocês estão aqui comigo? Compartilhem isso no WhatsApp, já deixem o like aí pro vídeo andar. E falando sobre essas questões de recessão, não só na moda, mas também na beleza, se a gente for juntar, são universos que tem muito a ver um com o outro. Então a gente consegue ver uma queda muito grande de estéticas que estavam vigentes, em vigor, em alta, enfim, no momento que as pessoas tinham mais condições de investir nisso. Então, assim, cílios... Gente, esqueci a palavra, como é que é o nome? Cílios... Extensão de cílios, luzes no cabelo, as próprias unhas decoradas, unhas de acrílico, não sei o que. Tudo isso também tá tendo uma queda, tá tendo um declínio. As pessoas estão tendo menos condições de investir nisso. Inclusive, eu me lembro bastante que quando a gente tava com a economia mais aquecida, um dos setores que mais crescia era o setor de serviço de profissionais autônomas da beleza. Então, o desafio de quem trabalha com isso é se reinventar e oferecer outras soluções para as pessoas que necessitem de menos manutenção, de menos investimento, enfim, que se adequem melhor ao dia a dia delas. Então, não é só uma questão de moda, como a gente conversa aqui, é o todo. E como a moda faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, como uma coisa que a gente não tem como separar, eu acho muito importante a gente entender todas essas movimentações. Então eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa seu like, seu comentário, te inscreve no canal se não é inscrito, já falei 10 mil vezes. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo e a gente se vê lá no Insta.